Você já parou para pensar que a Bíblia, esse livro tão antigo, pode explicar o mundo, o mal, o sentido da vida e até o seu futuro? Já tentou ler e travou em Gênesis? Já ouviu falar de Davi, Moisés, Apocalipse, mas nunca entendeu como tudo se conecta? Então segura isso. A Bíblia não é um conjunto de histórias soltas. É uma única narrativa com começo, meio e fim. Uma história real, com guerras, traições, milagres, promessas, juízo, restauração e, no centro de tudo, um plano, o plano de salvação. Neste vídeo, você vai finalmente entender a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, de forma clara, profunda e em ordem cronológica. Você vai descobrir por que Deus criou o mundo, como tudo deu errado, o que a cruz realmente significa e o que ainda está por vir. Se você nunca entendeu a Bíblia ou acha que já entendeu, assista até o fim. Essa história é sobre você. Depois de hoje, você nunca mais vai olhar para a Bíblia, nem para a sua vida, do mesmo jeito. No princípio só havia Deus. Não havia tempo, não havia dor, não havia escuridão, apenas um Deus eterno, perfeito e cheio de amor. Então, Deus falou, haja luz, e a luz brilhou. Com a sua voz, ele criou tudo, céus e terra, oceanos, estrelas, animais e, por fim, o ápice da criação, o ser humano. Adão e Eva foram feitos à imagem de Deus, com liberdade, propósito e intimidade com o Criador. Eles andavam com Deus. Não havia culpa, medo ou morte. Mas o amor verdadeiro envolve escolha. Deus colocou um limite, uma árvore, um teste de confiança. A serpente, símbolo do inimigo, mentiu o homem. Poderia ser como Deus sem Deus. Adão e Eva desobedeceram. O pecado entrou. A relação foi quebrada. A terra foi amaldiçoada e o ser humano expulso do jardim. Mesmo assim, Deus não desistiu. No meio da queda, ele declarou uma promessa da descendência da mulher viria, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Os filhos de Adão e Eva se multiplicaram e encheram a terra, e o pecado também. A violência aumentou, e o coração humano se afastou cada vez mais de Deus. Chegou um tempo em que a corrupção era tanta que Deus decidiu agir, destruiria tudo o que tinha fôlego de vida. Mas havia um homem, Noé, justo, íntegro, ele andava com Deus. O Senhor o chamou para construir uma arca, um grande barco de salvação. Por mais de 100 anos, Noé pregou e martelou. Ninguém acreditou, exceto a sua família. Então veio o dilúvio. As águas cobriram a terra, mas a arca flutuava, guardando dentro dela a promessa de um novo começo. 8 pessoas recomeçaram a história da humanidade. Quando as águas baixaram, Noé adorou a Deus, e Deus fez uma aliança, nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. O arco-íris foi o sinal. A mensagem era clara: Deus julga o pecado, mas sempre oferece uma porta de escape. A arca era mais que madeira, era um sinal profético, assim como houve um único caminho para escapar do juízo. Hoje há um único caminho, Jesus Cristo. Os filhos de Noé encheram a terra. Sem, Cã e Jafé deram origem a povos e nações. A humanidade voltou a se multiplicar e a se rebelar. Em vez de buscar a Deus, os homens decidiram subir aos céus por conta própria. Construíram a Torre de Babel, orgulho e independência. Deus confundiu as línguas e os povos foram espalhados. Mesmo na confusão, o plano seguia. Deus escolheria um homem dessa linhagem, viria uma nação separada dessa nação, o Salvador do mundo. Esse homem foi Abraão, gente comum, família idólatra, mas Deus o chamou: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão obedeceu e essa obediência mudou a história. Deus fez aliança e prometeu um filho, mesmo com Abraão e Sara já idosos. Antes da promessa se cumprir, nasceu Ismael, filho com a serva Agar, ele também se tornaria pai de uma grande nação.
Essa história se entrelaça com povos até hoje, assunto para outro vídeo. Depois veio o filho da promessa, Isaque. Isaque gerou Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó e lhe deu um novo nome, Israel. Israel teve 12 filhos, deles vieram as 12 tribos. Mas o plano passaria por algo maior. José, penúltimo filho de Jacó, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. A tragédia fazia parte de um plano. Levado ao Egito, Deus o exaltou quando a fome veio. Foi ele quem salvou sua família. A promessa permaneceu, mesmo no Egito, mesmo diante da escravidão que viria depois. Deus conduzia tudo para cumprir sua aliança. Com o tempo, a família de Jacó cresceu no Egito e virou um povo numeroso. Passaram a ser vistos como ameaça e foram escravizados. Por mais de 400 anos, o povo da promessa viveu oprimido e clamou. Até quando? Deus ouviu e levantou um libertador, Moisés. Criado no palácio do faraó, ele foi chamado no deserto para uma missão impossível. Vai ao faraó e diz: deixa o meu povo ir. Faraó resistiu. Deus enviou pragas uma a uma até o Egito se dobrar. Na última noite, Deus ordenou que cada família deveria sacrificar um cordeiro e marcar os umbrais das portas com seu sangue. Quando eu vir o sangue, passarei por cima. Nascia a Páscoa. O povo foi liberto, mas o inimigo perseguiu. Diante do mar, Deus abriu o impossível, o mar vermelho se abriu, o povo atravessou a seco e o exército egípcio foi destruído. Deus venceu. No deserto, Deus guiou o povo com nuvem de dia e fogo à noite. No Sinai, firmou aliança e entregou as tábuas da lei, 10 mandamentos, que revelavam o que é justo, santo e bom. Mas também algo mais profundo, o coração humano estava manchado. Mesmo vendo milagres, o povo murmurava e se rebelava. Deus instituiu o tabernáculo, lugar de adoração, com sacrifícios diários. Ali o pecado era coberto, não removido. Era sombra, sinal. O sangue de animais não podia limpar de verdade. Tudo apontava para um sacrifício perfeito, um cordeiro sem defeito. Deus ensinava só a salvação por meio do sangue e a libertação externa era só o começo. Ele queria libertar o coração. Depois de 40 anos, o povo chegou à terra prometida, a Abraão, terra que manava leite e mel. Moisés não entrou, morreu olhando a promessa. Josué assumiu a liderança. O Jordão foi atravessado. Jericó caiu ao grito de fé. E as tribos se espalharam pela terra. Logo surgiu o problema, esqueceram o Senhor. Sem liderança fiel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Começa o ciclo: pecado, opressão, arrependimento, livramento e pecado de novo. Era o período dos juízes, homens e mulheres como Débora, Gideão e Sansão. A instabilidade continuava e o povo pediu um rei. Queremos ser como as outras nações. Deus permitiu. Surgiu Saul, alto, forte, mas desobediente. Depois, Deus escolheu Davi, jovem pastor com coração segundo o de Deus, e lhe prometeu: da tua descendência levantarei um rei que reinará para sempre. Davi reinou com coragem, fé e arrependimento. Seu filho Salomão herdou o trono, ergueu um templo glorioso, e sua sabedoria atraiu reis e rainhas. No fim da vida, desviou-se o reino, se dividiu Israel ao norte, Judá ao sul. 2 reinos, 2 histórias e um povo, aos poucos, surdo à voz de Deus. Então Deus levantou profetas fogo nos ossos, vozes solitárias numa geração rebelde. Isaías viu o trono de Deus, alto e sublime, e anjos clamando: Santo, Santo, Santo. O povo não se quebrantou. Jeremias chorou enquanto anunciava o juízo, foi preso, humilhado, mas não parou de conclamar: voltem ao Senhor enquanto é tempo. Ezequiel viu a glória se mover para longe do templo, juízo e restauração. Um vale de ossos secos voltando à vida pela palavra de Deus. Daniel, levado cativo à Babilônia, não se contaminou, foi lançado na cova dos leões e saiu ileso.
Viu impérios caírem e um reino eterno se levantar, o reino do Filho do Homem. Os profetas clamaram, o povo endureceu. O juízo veio, o reino do norte caiu para a Assíria e desapareceu. O sul foi levado cativo à Babilônia. Jerusalém foi queimada, o templo destruído. À beira dos rios da Babilônia, o povo chorou. Como cantaremos ao Senhor em terra estranha? Parecia o fim, mas não para Deus. Mesmo no exílio, ele prometeu: eu os trarei de volta. Farei uma nova aliança, darei um novo coração. Derramarei o meu espírito. Depois de 70 anos, um remanescente voltou. Muros foram reconstruídos, o templo reerguido, mas algo faltava. A glória não havia retornado como antes. Era como se tudo estivesse sendo preparado. O altar estava de pé, mas o céu permaneceu em silêncio. Por 400 anos, sem profetas, sem visões. Quando o céu silencia, é porque algo grandioso está para acontecer. Então, Deus falou de novo agora, por meio de um bebê. Em Belém, nasceu Jesus. Não em palácio, mas numa manjedoura, não cercado por reis, mas por pastores. Um nascimento simples, carregado de eternidade. A palavra se fez carne. Deus se fez homem. O Criador entrou na criação. Os anjos anunciaram: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus cresceu em sabedoria, trabalhou como carpinteiro e aos 30 anos começou a ensinar. Mas ele não falava como os outros: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele curava doentes, ressuscitava mortos, perdoava pecadores, tocava intocáveis e amava rejeitados. Nem todos aceitaram. A elite religiosa se incomodou. Roma se sentiu ameaçada, o povo se dividiu. Jesus não veio levantar um exército terreno, veio vencer uma guerra invisível, pecado, morte e inferno. Para isso, ele teria de morrer. Jesus sabia por que viera. Não foi surpreendido pela traição, pela cruz ou pela morte. Caminhou voluntariamente rumo ao sacrifício. Desde o início, dizia que o Filho do Homem seria rejeitado, entregue e morto. Mas ao terceiro dia ressuscitaria. Na última ceia, partiu o pão. Isto é o meu corpo, entregue por vós. Tomou o cálice, este é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado para perdão dos pecados. Naquela noite, foi traído com um beijo, preso, acusado por falsas testemunhas, julgado às pressas por um tribunal religioso corrupto. Foi espancado, cuspido, ridicularizado. Colocaram-lhe coroa de espinhos e um manto escarlate, zombando: salve, rei dos judeus. Levado a Pilatos, que não encontrou culpa, lavou as mãos e entregou a decisão da multidão: crucificá-o. Jesus carregou a cruz por Jerusalém. Caiu, foi empurrado, sangrava e não proferiu ofensa alguma. No Gólgota, cravaram-lhe mãos e pés no madeiro, suspendendo-o entre céu e terra. Ali, ele não sofria apenas no corpo, carregava o pecado de toda a humanidade, cada mentira, cada adultério, cada injustiça, cada medo e vergonha, tudo sobre ele. E ele clamou: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Deus meu, por que me desamparaste? Por fim, está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu. Sepulcros se abriram. Quem prestou atenção entendeu: algo cósmico aconteceu. Jesus morreu. Seu corpo foi colocado numa tumba emprestada à pedra, foi selada. Guardas vigiavam. Parecia o fim do céu, mas só por 3 dias. Na madrugada do terceiro dia, a terra tremeu. A pedra foi removida. O túmulo estava vazio. Anjos anunciaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Jesus apareceu a Maria Madalena no jardim, depois aos discípulos, a Tomé, mostrando as marcas no caminho de Emaús. Explicou as Escrituras e os corações arderam. A ressurreição mudou tudo. Não foi só o corpo de Jesus que saiu da sepultura, foi a esperança da humanidade. A morte foi vencida, o inferno derrotado, o pecado pago. Então ele declarou:
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, fazei discípulos, batizando em meu nome. Eu estarei convosco todos os dias até o fim. 40 dias após a ressurreição, Jesus instruiu os discípulos sobre o reino de Deus e prometeu: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Diante deles, foi elevado aos céus. Dias depois, no Pentecostes, a promessa se cumpriu. O Espírito Santo foi derramado com poder, vento impetuoso, línguas como fogo, corações incendiados. Homens simples tornaram-se testemunhas ousadas. Pedro, que havia negado, agora pregava com autoridade. 3.000 creram em um só dia. Nasceu a igreja, não um templo de pedra, mas um povo transformado, cheio do Espírito, vivendo em unidade, partilhando o pão, ajudando os pobres e anunciando o Evangelho com coragem. Com o crescimento, veio a perseguição. Estevão foi apedrejado, Tiago morto à espada. Quanto mais tentavam calar, mais a mensagem se espalhava. Surge então um personagem improvável, Saulo de Tarso, perseguidor implacável. No caminho de Damasco, uma luz o derrubou. Ele ouviu a voz de Jesus e o perseguidor virou o apóstolo. Paulo levou o evangelho à Ásia, à Grécia. A Roma fundou igrejas, escreveu cartas, enfrentou prisões, naufrágios e açoites por amor a Cristo. O mundo nunca mais seria o mesmo. A mensagem da cruz alcançou povos, línguas e nações e chegou até nós. 2000 anos depois, a mesma chama arde, o mesmo Espírito habita, a mesma salvação está disponível. O último livro da Bíblia não é apenas sobre o fim, é sobre propósito. Apocalipse é revelação. O céu se abre e João, exilado, é arrebatado em espírito para ver o que olhos humanos não poderiam imaginar. Ele vê Jesus glorificado, olhos como fogo, cabelos brancos como a neve, voz como muitas águas. O mesmo Jesus da cruz agora reina em glória eterna. João vê 7 igrejas representando a igreja em todas as eras, 7 castiçais, 7 estrelas e recebe mensagens do próprio Cristo. Ele contempla o trono de Deus, relâmpagos, trovões, adoração incessante, seres celestiais clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então surge um livro selado com 7 selos. Ninguém podia abri-lo até que aparece o Cordeiro como morto, mas vivo. Ele é digno. Ao abrir os selos, os juízos começam. Os 4 cavaleiros saem conquista, guerra, fome e morte. A terra treme, o céu se agita, a batalha espiritual fica exposta. Anjos e demônios, trombetas, taças de ira, terremotos, estrelas que caem, multidões clamando por justiça. A besta se levanta, o falso profeta engana as nações. O dragão, figura de Satanás, se volta contra a mulher, o povo de Deus. Em meio a tudo isso, há um povo fiel, os que não se curvaram à imagem da besta, nem negaram o nome de Jesus. Perseguidos, eles vencem porque não amaram a própria vida mais do que a verdade. Então, os céus se abrem. Um cavalo branco surge. Quem o cavalga é fiel e verdadeiro. Seus olhos são fogo, em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem julgar e guerrear com justiça. O exército celestial o segue. A besta é derrotada. O diabo é lançado no lago de fogo. O último inimigo a ser vencido é a morte. Depois do juízo final, João vê a maior visão, a nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra. A cidade santa descendo como noiva adornada para o noivo. E uma voz declara: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, eles serão o seu povo. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem dor, nem luto, nem clamor. Tudo o que era velho passou. A árvore da vida reaparece, o rio da vida flui do trono. Os redimidos reinam com Cristo para sempre. A história que começou com separação termina em união eterna. Não haverá mais escuridão, o próprio Deus será a luz. E seus servos,
o verão face a face. Essa é a esperança dos salvos. Essa é a promessa final. Essa é a vitória de Cristo. Ao encerrar sua visão, João ouve a última promessa: eis que venho sem demora. E o clamor que ecoa é: vem, Senhor Jesus. Você acabou de ouvir a história que explica tudo do Gênesis ao Apocalipse, do pecado à redenção, da cruz à eternidade. A Bíblia não é só um livro religioso, é uma carta de amor. E o nome no final é o seu. Jesus morreu a sua morte para que você viva a vida dele. Hoje, essa história pode se tornar a sua, e isso é só o começo. Aqui no canal você pode ir mais fundo. Tem um vídeo sobre Gênesis, outro sobre a divisão dos reinos de Israel, as profecias de Isaías, os milagres de Elias e Eliseu, a jornada radical do apóstolo Paulo e o mistério revelado em Apocalipse. Clica aqui, escolhe um tema e continua com a gente. Porque quando você entende a Bíblia, você entende a vida e nada mais será igual.